don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Está no ar o programa Fernando Graça, que vai trazer o melhor dos programas anteriores em um só. Você vai ter a coluna VIPs, vai ter a coluna Business, Negócios, Saúde e Beleza, que sempre trouxemos o melhor para você, e a coluna Melhores do Ano. E o programa vai unir redes sociais à televisão. Vamos fazer uma mídia global, trazendo o que há de melhores destaques de cada setor para você. Oferecimento Biostratos. Começamos 2024 viajando e buscando referências na área da saúde. Vamos hoje falar de estética, harmonização. Eu vou chamar aqui uma matéria exclusiva para você. Hoje vim a Facial Look conhecer o atendimento muito especializado da doutora Jaqueline Gonçalves. Vamos fazer uma consulta voltada para o meu rosto, como a gente pode melhorar, uma vez que trabalho com a imagem. E mesmo quando eu não trabalhava, já cuidava muito, já fazia o botox preventivo. E hoje, por necessidade também, né, Gê? Vamos lá, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Nando, pela parceria, né, por conhecer nossa clínica e mostrar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Sim, aqui nós já tivemos em consulta, batemos aquele papo sobre o meu tipo de rosto. Gostaria de passar agora para os telespectadores a avaliação que foi feita em cima do meu perfil. Claro, na verdade, a gente faz sempre uma consulta primeiro com o paciente para entender as queixas que o paciente tem, né? Como a gente vai avaliar a face para ver as estruturas que você tem de pele, parte óssea, até o teu envelhecimento, né? Uma área que eu atuo bastante é na questão do emagrecimento da face, né? As pessoas, elas me buscam para fazer esse tipo de tratamento, além das harmonizações com ácido hialurônico, a toxina botulínica, né, o famoso Botox, mas a gente também faz todo um tratamento completo, né? Na verdade, não são pontos únicos. A gente fala que trabalhar com a face é trabalhar de uma forma completa. Sim. E o emagrecimento facial, né? A pessoa fica com aquele rosto inchado, desesperado para ter os contornos. Como é que pode buscar isso através do tratamento de harmonização? Sim. Na verdade, o emagrecimento da face ele tem que ser avaliado ponto por ponto, né? Por exemplo, a pessoa, se ela tem muita mudança de peso, né? A gente verifica, você emagreceu muito, ou engordou muito, o rosto modificou, teve essa modificação. Então, dependendo de como o rosto se comporta, a gente vai mostrar quais
indicados, né? O que geralmente acontece é quando a pessoa chega para mim e fala, doutora Jaque, eu emagreci, mas o meu rosto continua igual. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem tratamentos que são não invasivos, como bioestimuladores ou até mesmo os preenchimentos, né, para reposicionar locais, mas o foco mesmo é na questão do emagrecimento, é a parte cirúrgica minimamente invasiva. Eu falo minimamente invasiva porque a gente não precisa ir para o centro cirúrgico, a gente consegue fazer aqui no consultório, com anestesia local, para que o paciente consiga fazer o procedimento tranquilamente, né? Então, nós temos procedimentos que são como as lipos de papada, as bichectomias, né, que são remoções de gorduras da bochecha. A lipo de papada, como eu falei, sobre a remoção de gordura dessa região da papada e também o alinhamento do pescoço, porque não é só remover a gordura dessa região, a gente tem que melhorar a qualidade de pele, também a questão de reposição de pele, né, reposicionamento da pele. E também a questão dos liftings. Então, os pacientes chegam reclamando do bigode chinês, né? E às vezes o preenchimento não é o indicado. Já que é o emagrecimento, a gente tem que pensar que o preenchimento, às vezes, pode deixar o seu rosto mais redondo. Então, nós temos que pensar numa forma que deixe o teu rosto mais magrinho, né? Mas, assim, de uma forma de mostrar contornos faciais. E os liftings que a gente faz é o lifting temporal, por exemplo, que é um fio que é colocado nessa região aqui do cabelo, por dentro do cabelo mesmo, no músculo. E a gente faz o tracionamento do tecido. Então, fazendo esse tracionamento dos tecidos, a gente tem uma reposição da pele, consegue melhorar os contornos faciais e assim que a gente consegue também o emagrecimento da face. Olha aí, que legal. E para mim, no meu caso, a gente teve aqui em consulta, né, viu bem o meu rosto, tipo de rosto, perfil, frontal. O que você indicou? Então, o Nando tem um rosto lindo, né? O formato da face, né, a parte estrutura óssea, como eu havia falado, é algo que tem que ser muito considerado, né? Nós, profissionais da saúde que trabalhamos com a face, na cirurgia, por exemplo, nas cirurgias ortognáticas, são as cirurgias de reposição óssea, a gente avalia muito onde está a maxila, onde está a mandíbula e aonde tem as limitações do osso. Então, quem marca muito a nossa estrutura é a parte óssea. Então, é a primeira coisa que nós temos que verificar. A tua estrutura óssea com o teu corpo e a sua face, elas estão harmoniosas. Então, o que a gente faz são pontos chaves, no caso de ácido hialurônico, para melhorar os contornos faciais. O seu rosto não é um rosto redondo, é um rostinho mais magro. Então, fazer uma lipo, vamos dizer assim, no seu rosto, pode deixar com aparência mais velha. Então, isso a gente tem que pensar. Não é o que os pacientes querem, não é o que nós queremos, né? Então, na verdade, a gente tem que fazer o quê? Ver qual é a principal queixa de cada pessoa, né? E ninguém quer ficar mais velho, então a gente tem que pensar nisso. A estrutura óssea demanda muito a questão da posição da pele, e isso pode envelhecer, sim. Então, no seu caso, eu não entraria, por exemplo, né, como nós já havíamos avaliado, conversado, sobre os procedimentos de emagrecimento, mas sim de pontos chaves para melhorar contorno de mandíbula, a toxina botulínica, né, o nosso famoso Botox, que todo mundo não vive sem, né? Já faz parte, na verdade, é uma coisa preventiva. A gente instrui sempre os pacientes e agora, né, com a informação, muitos pacientes já entendem, sabe que é uma coisa que a gente tem que fazer com frequência. Lógico que com indicações, né? Não é uma coisa que pode ser banalizada. Todos os procedimentos, mesmo que são estéticos, eles devem ser avaliados com muita cautela e com uma certa indicação, né? Agora eu estava lembrando, eu comecei com 28 anos o procedimento de Botox, quando entrei na área de televisão, e foi uma coisa boa, porque preventivamente ajudou muito. Hoje eu estou com 50 e a maioria dos trabalhos que eu fazia como ator é de 40, né? Então, dica Você vê que não sou eu que falo, é o banco lá de atores que escolhe a idade que você aparenta ter. Então é bem legal isso, né? Que é um reflexo do cuidado, né? Com certeza. Na verdade, assim, nós estamos num processo de envelhecimento, todo mundo, né, constante. E nós, a partir dos 25 anos, a nossa pele já começa a aparecer algumas coisas. Por exemplo, o colágeno é a primeira coisa que nós perdemos, né? Lógico que tudo influencia,
vida, estilo de vida, alimentação, né, e genética, né, isso também influencia bastante. Sim. Mas os procedimentos, eles são procedimentos que a gente consegue fazer de uma forma que não fique muito aparente, mas que mantenha o seu rejuvenescimento, né? Por exemplo, o Botox é algo que dá para se iniciar com ele, né? Tem procedimentos que tem que ser a partir de uma certa idade, né? Mas a toxina botulínica, a partir dos seus 27, 28 anos, a gente pode utilizar de forma tranquila, né? Legal. Tranquila. Então, vamos fazer o procedimento, depois eu vou pedir a doutora o antes e o depois, e a gente vai estar trazendo para você as imagens aqui. Vamos dar um corte e já voltamos. Olá, pessoal. Hoje vamos bater um papo sobre harmonização peniana. Foi-se o tempo que você tinha preconceito de falar dessas coisas, né? As mulheres que são muito mais avançadas já fazem há tempos harmonização, né? Colocam silicone nos seios, glúteo. Então, vamos falar sobre melhoria. Não é só as pessoas que precisam, que têm o problema do micropênis, mas que também querem embelezar. Conta um pouquinho, estou aqui com a especialista, doutora Tamires Ramos. E hoje, gente, em São Paulo, ela não para, é Rio, São Paulo e vem, mas coisas você já vai saber. É novidade. Exatamente isso que você falou. Não é só para poder atingir o público, né, que tem o micropênis, e a gente consegue melhorar proporcionando um aumento do tamanho, mas também os pacientes que normalmente já estão satisfeitos com o tamanho dele em ereção, mas quando relaxa, incomoda um pouco aquela retração quando vai numa praia, quando está num ambiente mais frio. Então, a gente consegue diminuir essa retração e proporcionar uma melhora da qualidade também de pele. Muitos pacientes vêm para mim com a pele mais envelhecida, porque os homens envelhecem também na região íntima. Então, fica uma pele, um excesso de pele, uma pele mais flácida, fina, que isso acaba interferindo na sensibilidade, na sensação de prazer. Então, a gente consegue melhorar isso, potencializar com a harmonização peniana. Olha aí, não é só estética, também melhora o funcionamento, o prazer, a sensibilidade, né? E conta pra gente a novidade, o pessoal quer saber. Exatamente. No próximo mês vamos ter atendimento também na região sul do Brasil, em Curitiba e em Balneário Camboriú. Olha aí, meu público aí da região sul, agora você pode ser atendido pela melhor profissional do Brasil aí, pertinho de você. E, gente, tem um tal do antes e depois. Onde é que eles podem ver isso que eu não posso mostrar aqui? É verdade, a gente tem uma certa dificuldade, né, de compartilhar resultados, e por conta disso eu deixo disponível no meu site. Vai estar rolando aqui o endereço do site para você ir verificar fotos de antes e depois. Opa, então corre lá, dá uma olhadinha, se animar, já vem pra cá fazer, que agora é minha vez, hein, gente? Vou pra lá, depois eu boto antes e depois aqui pra você, tá ligado? Valeu, gente, obrigado, doutor. Eu que agradeço. Valeu, gente. Não, sai daí, eu vou chamar um breve intervalo e já voltamos. Pra mim, hidratação é tudo. Só vou de liso se for diva. Quero crespos e cacheados, daquele jeito mara. Chegou Biostratos Fan. Fórmula bem naturalzinha para um cuidado fácil e um cabelo tudo. Hashtag virei fã. Vire fã você também. Biostratos Fan. Casa di Paolo bel mangiar, bel recanto di Paolo degustar. Com a família de Paolo per mangiar, com amigos de Paolo maravilhas degustar. Casa di Paolo bel mangiar, bel recanto di Paolo degustar. Com a família de Paolo per mangiar. I don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting. Don't wanna be a Oferecimento Biostratos. cause talk is cheap. I like. Estou hoje aqui no consultório lindíssimo da doutora Amanda Rafaela. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Fer. É um prazer ter vocês aqui no meu consultório, né? Poder cuidar de uma personalidade como você e levar informação a todos que nos assistem neste momento. Exatamente. Eu mesmo tenho várias dúvidas, como, por exemplo, estamos chegando no verão,
Eu me queixei de umas gordurinhas localizadas na região, aquilo que perturba a gente, né, gente? Eu não consigo deixar meu açaí. E eu quero saber o que, que a gente tem de reposição hormonal, de testo, o que, que é indicado, se é para emagrecer, se é para botar massa muscular depois emagrecer. Dá uma ajuda aí, por favor. Então, Fê, esse é um momento, né, uma época do ano que os pacientes chegam desesperados aqui no consultório, né, querendo soluções milagrosas, mas nós temos aí que entender um contexto de tudo que aconteceu no decorrer do ano ou na vida dessa pessoa, né, que quer mudar tão rapidamente. Então, para isso, quando nós entramos na questão de gordura localizada, de reposição hormonal, tudo se encaixa. Porque, por exemplo, os homens que têm uma predisposição maior a ter uma gordura mais localizada na região abdominal, pode sim, e muitas vezes é decorrente da falta do hormônio de testosterona. Então, para isso, nós praticamos a prescrição de exames, como nós fizemos com você e com tantos outros pacientes que temos aqui, para checar quais são os níveis hormonais deste paciente. Muitas vezes também vem associado com uma questão de vitamina, nutriente, mineral, que pode estar alterado. Então, não adianta. Se eu tenho um paciente que tem uma deficiência hormonal, uma deficiência vitamínica, esse paciente pode fazer de tudo, ter dieta, treino alinhado, mas se o seu metabolismo, a sua casinha interna, como eu costumo brincar, não está alinhada, não vai ter resultado na sua composição corporal. Então, para isso, torna-se muito importante o pedido de exames e a análise do mesmo, para que nós possamos fazer uma reposição hormonal, por exemplo, de forma adequada, contribuindo para a perda de peso, perda de gordura localizada e também para o ganho de massa muscular, né, Fê? Que a doutora falou, um exame minucioso para ver cada área que está faltando, alguma coisa, outras que estão a mais, e regular, né? Exatamente, Fê. E isso é muito importante também, por quê? Porque muita gente realmente se baseia o quê? Na dieta do amigo, no tratamento do amigo. Tem muita gente que às vezes fala, porque o vizinho falou, a outra pessoa falou. Gente, às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Então, para isso a importância, volto a falar, dos exames, de uma avaliação de uma bioimpedância, análise de composição corporal, que a gente pode mostrar um pouquinho depois também, né, Fê? Então, eu preciso entender a personalidade, o dia a dia desse paciente para que eu consiga fazer um tratamento efetivo. Muitas vezes, quando você copia outra pessoa, você pode, inclusive, desenvolver doenças. Por exemplo, eu já tive casos de pacientes, Fê, aqui no consultório, que vieram de superdosagem de vitamina D, que é uma vitamina tão comum, vendida em balcões de farmácia, que foram chegar em casos de UTI, fazendo parada de funcionamento renal, aí, fazendo hipercalcemia, transtornos renais. Então, veja bem, é uma simples vitamina que você pode comprar na farmácia, que o seu amigo está usando, que deu mais disposição e energia, que para outra pessoa pode fazer mal. Então, a automedicação, copiar o coleguinha, o amiguinho, o vizinho, jamais será saudável. Então, falando de reposição hormonal, voltando, né, Fê, mostrando para o pessoal que nos acompanha. Então, Fê, nós temos aqui a opção do gelzinho, né, onde a gente tem que passar nas regiões onde não tem pelo. Não é a melhor opção, mas nós temos aqui uma facilidade em estar utilizando aí todos os dias, né, onde regiões aqui como, por exemplo, antebraço, ombro, interno de coxa, abdômen, são locais que podemos estar utilizando este método aqui, embora a gente tenha a barreira física da pele, do pelo e do suor, que prejudicam um pouquinho a absorção. Então, é uma opção, embora não seja a melhor opção que eu tenho. Temos as opções de injetáveis, que hoje no mercado nós temos testosterona com éster de duração mais lento, com éster de duração um pouquinho mais curto. Tudo isso também é uma escolha individualizada e discutido com cada paciente. E temos o que é mais novo, digamos assim, né, que são os implantes hormonais, que são essas bolinhas, os pellets de implante hormonal, né, que são essas cápsulazinhas aqui, que é uma cápsula de hormônio pressurizada, né, aqui é um hormôniozinho em forma de cápsula de comprimido, que ele vai embaixo da pele, na região superior do glúteo. Aí, se nas mulheres se tiver marquinha de biquíni, nós fazemos dentro da marquinha de biquíni. Os homens na altura que usam a bermuda ou que usam a cueca, né? A gente faz um cortezinho com anestesia local aqui no consultório mesmo, né? Uma duração de 20 minutos. E esse aqui é um procedimento, é uma forma de tratamento que tem duração média de 5 a 6 meses. Então, 5 a 6 meses o paciente não precisa se preocupar com esse tipo de reposição. Aqui nós podemos repor testosterona, como você bem mencionou, hormônios femininos, algumas outras substâncias que podem fazer controle de insulina, por exemplo, resistência à insulina, controle de cortisol. Então, é um método bem bacana e que, inclusive, essa forma de implante hormonal promete ser uma proposta aí para o futuro, né, com medicações realmente implantáveis, absorvíveis, né? Esse é um implante que ele dura 6 meses e ele é absorvido
pelo próprio corpo. Então, é um método bem bacana de a gente trabalhar também a reposição hormonal. Nem precisa se preocupar, vai liberando na hora certa. Exatamente, a liberação dele ela vai sendo estável ali durante esses 5 a 6 meses, durante o tempo que o hormônio dura no corpo do paciente. Bom, e esse exame que nós fizemos, podia explicar um pouco, que eu fiquei encantado, que mediu tudo, fizemos aqui no consultório, né? É a Essa é a bioimpedância. Nós temos uma tecnologia patenteada aqui no consultório, a tecnologia bastante conhecida, bastante queridinha aqui pelos profissionais, né? Então, nós temos aqui tudo que tem dentro do seu peso. Essa é a bioimpedância do Fernando, que inclusive está de parabéns aqui do meu lado. Nós temos aqui tudo que está dentro do peso, né, Fê? Porque eu tenho muitos pacientes, inclusive você que está nos assistindo em casa deve conhecer alguém que fica naquela questão do peso, né? Ah, o peso da balança, quanto eu estou pesando. Gente, o peso da balança é o que menos importa, porque assim, hoje eu tenho aqui um peso que poderia ser composto de pura gordura ou de pura massa muscular, né? Então, é importante o profissional que faz esse tipo de acompanhamento identificar o que há dentro do peso do paciente. E aí que entra toda a estratégia aqui da balança, nos mostrando o que é água, o que é massa muscular, o que é gordura, fazendo um perfil aqui do que é saudável, do que não é. Aqui eu tenho segmentos, eu tenho segmentado pernas, braços, tronco, aonde eu preciso trabalhar mais a massa muscular desse paciente, aonde eu preciso trabalhar mais a perda de gordura desse paciente. Se ele tem uma gordura mais predominante em região abdominal, que pode favorecer, aí, por exemplo, uma resistência à insulina, um desenvolvimento de diabetes, que nós temos na coluna, inclusive, uma matéria sobre diabetes, né? Então, tudo isso aqui é importante para que o profissional realmente faça um trabalho de excelência e você, paciente, tenha um resultado efetivo e que melhore a sua qualidade de vida, a sua saúde, aí, cuidando não só do físico, mas principalmente aí, de tudo que a gente tem para viver no resto da vida, né? Com muita saúde. Bom, doutora, isso aqui que todo mundo gosta de falar, né? O tal da percentual de gordura. Todo mundo fala na academia, não sei o quê. Esse meu tá bom? Fernando tá de parabéns aqui, gente. Paciente de estrelinha aqui. Então, percentual de gordura, Fê, nós temos aí a sua proporção de massa muscular para massa de gordura, onde um adequado, eu busco aí para os meus pacientes 18%, 19% para estar ok. Um paciente melhor aí com mais definição, digamos que ele entre 15% mais ou menos. E o Fernando, gente, posso contar aqui, Fê? 10,3, gente, arrasou. Paciente sucesso, viu? Obrigado, doutora. E ela explica muito bem, eu já tinha batido um papo, já tinha entendido o meu exame. Agora queríamos mostrar para vocês como é bem feito, né? Isso aí. E eu tenho um presente aqui para você, Fê. Todos os nossos pacientes do nosso time, eles recebem aqui uma pulseirinha de motivação, né? Eu estou usando aqui. Então, nós recebemos muitos pacientes, ou talvez você, inclusive, conheça alguém que se compara muito, né, Fê? Então, no consultório isso é muito comum. Ah, eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano, né? Hoje a internet, infelizmente, ela tornou-se um grande vilão no sentido estético, psicológico, muitas vezes, né? Então, quando nós entendemos que nós devemos ser a nossa própria inspiração, tudo muda, né? Então, por que não ser eu a minha própria inspiração? Você se olhar no espelho e entender, hoje eu vou fazer o meu cardio, a minha musculação, para que eu seja a minha própria inspiração, né? Então, todos os pacientes do meu time recebem a pulseirinha para serem a sua própria inspiração, para que todos os dias vejam aqui no seu punho que são realmente a sua própria inspiração. E não deixem falhar, não parem, não desistam, tendo aí ó, aqui a sua pulseirinha motivacional também. Adorei. Doutora, voltaremos mais vezes também. Muito obrigado por nos atender. Obrigada, Fê. Eu deixo um grande beijo a todos. Cuidem da sua saúde, que 2024 venha com muita saúde, muita longevidade, muito foco, disciplina e cuidar do seu bem maior, né? E sua casinha interna. É verdade. Eu já vou seguir para o meu treino. Fiquem com Deus. Ótima semana. Chegamos ao final do programa Fernando Graça, mas estamos apenas começando, aquecendo. Esse programa promete. Faço ele com muita alegria, porque ele tem uma missão, fazer o melhor para todos. Muito obrigado. Até semana que vem. Fiquem com Deus. The trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me
your man.